Vamos lá. Vamos iniciar o nosso treinamento às 7 plenitude. Aqui, o caminho para uma vida equilibrada e plena é dividido em 7 módulos. O que é esses 7 módulos? Cada módulo nós vamos falar de uma plenitude diferente. E cada um é focado para o desenvolvimento pessoal. Qual é a primeira plenitude? O nosso corpo, ele está aqui na Terra como um veículo para nos mantermos aqui nessa Terra. Então, quando você entende que você é um flash de luz e que você veio para essa Terra com uma missão e um propósito, você começa a enxergar a vida de diferentes maneiras. Eu, depois de ler mais de 110 livros, eu aprendi uma coisa. As pessoas trabalham a vida toda para conquistar dinheiro. E aí elas dão a saúde delas para conquistar esse dinheiro, e quando chega no final da vida, elas dão o dinheiro para conquistar a saúde. Só que aí a caminhada já está no fim, não tem mais o que fazer. Então, a minha história de vida, ela foi uma história onde eu não cuidei da minha saúde durante 39 anos e meio. Quando eu vi que eu estava me aproximando dos 40 anos, foi quando eu falei, cara, qual é a minha preocupação daqui para frente? É me manter vivo nessa terra. E como que eu vou fazer isso sem cuidar da saúde? Foi quando eu comecei a procurar fazer exercício físico e eliminei 33 quilos em 3 meses. E já fui escrevendo e anotando tudo aquilo que eu encontrava dificuldade. E aí, quando eu encontrava dificuldade, eu fui anotando e fui criando esse treinamento. O que eu entendi com a plenitude física? Um corpo que ele está inchado, que ele está fora de conexão com Deus, não tem como dar certo. Nós somos uma energia que aquilo que nós emanamos, nós atraímos para nós. Quando você entende que esse corpo de luz que está dentro desse corpo físico, que é o veículo para segurar nós nesse mundo físico da matéria. Para você materializar o que você quer, basta você mentalizar qual é a linguagem do universo. O universo não fala português, não fala inglês, não fala italiano, nem francês. A linguagem do universo é qual? Emoção, sentimento. O segredo é o sentimento. Aquilo que você está sentindo, você vai atrair mais. Um dos livros que eu li dizia bem assim, um buraco atrai um buraco bem maior. E o que isso quer dizer? Quando você está pensando num buraco de dívidas, aquilo vai te atrair mais dívida. Por quê? Todos nós, quem nunca deveu? Uma certa vez, eu fiz algumas operações e investimentos na Bolsa de Valores, e aquele momento que eu estava operando com o dinheiro de outras pessoas, eu ficava com medo de perder. E 90% das vezes eu perdia. Por quê? Porque o medo atrai. Quando você sente medo, a sua barriga já dá aquele friozinho. Quando deu aquele frio na barriga, aquele frio da barriga é a legalização da materialização do que você está sentindo. Então, por que a gente, quando está pensando em algo negativo, a gente atrai rápido? Porque você tem medo e acredita. Então, as tuas crenças do passado moldam o teu futuro. A vida, ela não é injusta com ninguém. Então, depois que eu entendi aqui que eu devo cuidar da minha alimentação para me poder... Aquilo que eu já consumi, que gordura que já está no corpo, aquilo fica. Para me eliminar aquilo, eu vou ter que fazer exercício físico, eu vou ter que cuidar da alimentação que vai entrar daqui para frente para o meu corpo. Então, para mim já começar a trabalhar a plenitude física, eu já tenho que olhar a alimentação. Cuidou da alimentação, quando você treina o seu cérebro para que você não consuma o alimento em excesso, porque o nosso estômago ele é pequeno, só que ele é igual um balão, conforme você vai colocando alimento, ele vai aceitando e vai botando e vai a barriga crescendo. E cada vez a pessoa vai sempre criando aqueles hábitos e vai. Uma coisa que eu descobri nesse treinamento é que o nosso cérebro, ele injeta uma substância que quando você começa a comer, a primeira colherada que você dá, após 11 minutos, ele libera o hormônio de saciedade. Então, o que acontece? Não precisa você comer tudo. Aqui em casa nós criamos o hábito de que, quando nós vamos se alimentar,
nós comemos a primeira colherada e fica trocando uma ideia na hora do almoço ali, é um momento em família para você conversar, saber como que foi o dia do seu filho, como que foi o dia, até o horário do almoço da sua esposa. Então, é um momento em família, para você estar ali conversando e se entenderem. Aí você já liberou, em 11 minutos, liberou o hormônio de saciedade, você já não vai comer aquele tanto, entendeu? E isso aí é provado porque eu fiz, e isso deu certo comigo. Sono reparador. Na época que eu comecei o treinamento, eu dormia das 10 da noite até as 2, 3 horas da manhã. Aí eu descobri que o sono, ele influencia muito. Se você não dormir das 10 às 2 da manhã, que é o melhor horário de sono, não adianta você dormir das 3 em diante, porque você nunca vai conseguir. Você pode dormir das 3 até meio-dia, você não consegue recuperar o que você perdeu das 10 às 2 da manhã. Então, o sono, ele é o principal, é onde você recarrega as suas energias. Exercício físico, você vai queimar aquelas gordura, aquele excesso de água que está no seu corpo, porque às vezes você não está nem gordo, você está inchado de água, que está retido, líquido no seu corpo. Então, quando você começa todo dia a correr, e detalhe, tem gente que fala, não, eu vou correr 30 minutos. 30 minutos é só para aquecer. 30 minutos é para aquecer o teu organismo, para ele começar a queimar. E depois dos 30 minutos, ele começa a buscar queimar a caloria da gordura e derreter ela. Eu costumo falar para o pessoal que já fez o treinamento com a gente que não adianta você só ir para a academia, chegar lá, tá com o ar-condicionado e você não soa. Você tem que suar, você tem que derreter. A gordura, ela só... Quando você bota uma gordura lá na panela quente, ela vai se transformar em líquido. Por quê? Porque ela vai derreter. E como que você derrete a gordura? É no suor. É correndo, é andando de bicicleta, é fazendo exercício físico. 1 hora de exercício é o mínimo para você começar. E o autocuidado. E outra, você tem que colocar isso na tua rotina diária, tá? Rotina diária. 5h30 da manhã eu estou indo para a academia, saio da academia, vou para o campo fazer uma corrida. Esse tempo da fumaça eu não estava vindo no campo, eu estava correndo lá na esteira da academia, mas eu gosto de estar correndo no meio das pessoas, daquela troca de energia, então eu gosto de correr no campo. Mas eu aconselho. Nós fizemos esse encontro aqui todas as quarta-feiras, por quê? Porque já tem algumas pessoas que já fizeram esse treinamento com a gente, obtiveram os mesmos resultados, tem Natiele, tem resultado dela gravado, tem o Fabrício, que ele não está aqui, tem a Kate também, então eles não estão aqui hoje porque eles estão com algum compromisso, mas eu tenho o depoimento deles, fizeram do jeito que nós falamos e deu certo para eles também, só que eu percebi uma coisa, depois de um período de um tempo que as pessoas se afastam, se ela não tiver um mentor ali, ó, dando orientação, dando aquele incentivo, aquela energia, se não tiver a troca de energia, as pessoas se afastam. E quando elas se afastam, é onde ela volta a cair pelo mesmo buraco da onde ela saiu. Então, o que nós criamos? Esse encontro todas as quarta-feiras, para quê? Para que nós, hoje, como está sendo a primeira vez que nós estamos tendo esse primeiro contato aqui, o que nós vamos fazer? Vou deixar essa aula gravada, nós vamos distribuir esse conteúdo, eu acredito que nas próximas aulas vai aumentar esse grupo de pessoas, que a intenção é aumentar isso a cada vez mais, e nós vamos conseguir, que eu tenho um objetivo de ajudar 100 pessoas a transformar a mentalidade deles, a forma deles visualizar a vida aqui nesse mundo físico. Quando você entende que você não é daqui, você é um ser de outro, né, de outro local, só que você é filho de um Deus que te criou, te colocou aqui nessa terra para você servir a Ele, para você servir as pessoas. Na Bíblia diz que servir é melhor que ser servido. Então, quando você entende que quando você começa a ajudar outras pessoas, a lei do universo, do retorno, ela funciona, e funciona perfeitamente. Todos nós já passamos pela lei do retorno. Você já deve ter feito algo na sua vida que lá na frente você se deparou com aquilo e você passou por situações que você lembrou, porque o universo, ele lembra. Ninguém fica impune, ninguém... Não existe, ele enxerga tudo. O pessoal fala, cara, tudo que você joga, volta à vida, é como um bumerangue. Você jogou algo para a pessoa, você pensou um mal para alguém, aquele mal pode até acontecer, mas se acontecer com a pessoa, pode ter certeza que volta para você. Não tem para onde correr. A vida não é injusta com ninguém. O universo, ele devolve aquilo que você plantou. Você não vai plantar melancia e colher pera. Você vai colher aquilo que você plantou. Então,
O autocuidado, quando você tem um autocuidado com você mesmo, você começa a enxergar de maneira diferente e reservar um tempo para você. Quando eu chego na minha corrida, eu corro lá para trás, fiz um espaço para me meditar, pegar uns 15 minutos de sol pela manhã, entre 8 e 9 horas. 15 minutos de sol, você pega a energia, vitamina D, você recarrega a sua energia, e você se sente uma nova pessoa, porque você já fez uma corrida, fez o exercício físico, oxigenou o seu cérebro, fez aquela troca gasosa do seu corpo. Isso daí é o principal para você iniciar o seu dia. Vamos para a próxima plenitude aqui, que é a plenitude emocional. Essa plenitude aqui, não menos importante do que a outra, porque todas têm um valor muito bom, é o autoconhecimento. É você conhecer as suas emoções. Quanto de nós paramos, pelo menos uma vez ao dia, para poder identificar qual a emoção que você está sentindo naquele momento? É raiva? É tristeza? De repente é ódio? De repente você está sentindo uma mágoa de alguém? E já tocando no assunto de mágoa, eu já quero destacar aqui que 90%, isso é dado, se você quiser pesquisar no Google, 90% dos cânceres é emocional. É perdão que a pessoa deixou de perdoar, e isso daí somatiza e vai sair aonde? Em alguma parte do seu corpo. Somatização de emoções. Isso aí, ela vai explodir um caroço, ela vai explodir alguma doença no seu corpo, onde isso vai gerar um câncer. Entendeu? Então, quando você tem o autoconhecimento e identifica as suas emoções, você já muda automaticamente os hábitos. Porque quando você pensa, você vai trabalhar os hábitos. O que é hábitos? Padrões de comportamento que te ensinaram no passado, as crenças que você acredita, entendeu? Então, vamos lá. Você tem que explorar, praticar todos os dias. Não adianta você fazer uma semana, dar certo, e aí na outra semana você para. Isso é constante, é todo dia. E sobre levantar, voltando lá antigamente, na plenitude física que nós estávamos falando, eu só esqueci de falar uma parte que já tem 1 ano e pouco que eu já estou com essa mudança de mentalidade, que eu fiz esse treinamento que deu tudo certo, e não tem um dia que eu me levante com aquela disposição de falar, hoje é um dia que eu vou levantar, acordei disposto para correr, acordei animado. Não. Tem dia que você levanta, que você fala com você mesmo assim, fala, caramba, hoje não vai dar para mim, não. Mas aí, você tem duas opções, de levantar e fazer o que tem que ser feito ou continuar na cama. Só que o resultado para cada atitude que você vai fazer não vai ser o mesmo se você levantar 5 horas para ir para uma academia com aquele resultado que você levanta 7, 8 horas para ir trabalhar. Aí você vai trabalhar, você não conectou com Deus, você não fez um multi para limpar o seu emocional, está com a carga do dia anterior, aquele monte de problema, entendeu? O problema das pessoas é não resolver problema, entendeu? E tudo está no emocional. Quando você cuida do seu emocional, tudo começa a ficar mais transparente. O que é essa gestão emocional? É você lidar com as emoções. Toda vez que vir uma emoção ruim para você, que você vê que aquela emoção é negativa, raiva, ódio, desespero, o medo. Eu até aconselho vocês lerem o livro Antimedo. Para quem tem medo, lê o livro Antimedo, do Pablo Marçal. É um livro que você vai entender que você mesmo cria os monstros que você corre de medo dele. De repente, nem existe aquilo que você está com medo. Mas você está com medo, por quê? Porque você viu dar errado na vida de outra pessoa, criou aquela crença que aquilo é difícil e ficou com medo de ir fazer. Tudo está no emocional. Quando você identifica que você pode fazer o que você quiser, você pode fazer imaginação, a sua imaginação é onde você cria. Criou, vai acontecer. Você tem que potencializar com os pensamentos e as emoções. A inteligência emocional, aqui eu até aconselho vocês dar uma lida no livro Inteligência Emocional, que ele te ensina como você lidar com cada uma das suas emoções. Você identificar ela, você entender o micro-organismo das emoções, como que ela se desenvolve dentro de nós. Você entender que
Quando você fica com raiva, tem como você entrar lá dentro e você falar, opa, peraí, não há necessidade de ficar desse jeito. Tem como eu substituir essa emoção de raiva por essas emoções aqui de alegria. O porquê que eu estou gerando essa raiva? Mas o ser humano perde o controle rápido e ligeiro, não consegue se controlar, e aí, às vezes, comete algumas deselegâncias, né? Alguns estresse, trânsito mesmo. Eu cometi vários estresses em trânsito, porque toda vez que eu entrava no carro para dirigir, e pelo fato de eu ser um pouco acelerado, eu queria passar de todo mundo, estar sempre na frente. O que acontece? Quando eu encontrava uma pessoa devagar na minha frente, eu ia falar, poxa vida, esse cara aí está devagar, e eu queria ultrapassar de todo jeito, mas só que até um dia que eu precisei andar devagar. E eu vi as pessoas esperar, eu vi as pessoas ultrapassar e xingar porque estava andando devagar, e eu só identifiquei que é um padrão de comportamento. Aí o que acontece? Quando eu precisei, aí eu já criei um gatilho. Eu falei, agora eu sei o porquê que às vezes a pessoa está com uma pessoa operada dentro do carro. Eu vim aprender isso quando eu trouxe a Daniele lá do hospital que nasceu a Nicole, e eu vim bem devagarinho com ela no carro, que ela estava operada, e eu vi que o pessoal estava na Jorge Teixeira, todo mundo querendo passar, e eu bem devagarinho pelo canto, e com cuidado para não machucar ela. E aí foi quando eu criei o gatilho. Eu falei, pois a partir de agora, toda vez que eu ver uma pessoa andando devagar, eu vou entender que aquela pessoa precisa estar ali. Ou ele pode ser um aprendiz, entendeu? Então tem como você programar o seu cérebro para entender. Ninguém tem problema. O problema somos nós mesmos que criamos dentro de nós. Às vezes o que é problema para vocês, para mim, para outra pessoa não é. E está tudo bem. É nós que temos o poder de resolver dentro de nós aquilo que nós estamos sentindo. E como que nós fazemos isso? Relacionamentos saudáveis. Com quem você é a média das 5 pessoas com que você se relaciona diariamente. Você pega, eu aconselho até depois você pegar um papel e anotar o nome das 5 pessoas que você anda com ela, e ao lado desse nome você vai dar uma nota para essa pessoa, sobre a personalidade dela, entendeu? E vai ali dando nota, e depois você soma essas 5 notas e divide para 5. Essa é a tua nota, é a tua média. Por quê? Você é a média das 5 pessoas que andam com você. Se você se juntar com 4 milionários, você vai ser o 5º. Se você se juntar com 4 pessoas que só vivem na putaria, só vivem na balada, você vai fazer o quê? Você vai ser a 5ª. Então, a ambiência, ela molda o teu caráter, os teus hábitos, ela te molda. Então, o relacionamento saudável com pessoas, conexões, isso, network, isso é a melhor coisa que já existiu. Quando você tem network, às vezes você não tem, como eu às vezes faço alguma consulta com alguns pacientes aqui, eles não têm, às vezes, o dinheiro para fazer um projeto, mas eles conhecem a pessoa que tem o dinheiro. E conhecendo a pessoa que tem o dinheiro e conhecendo a pessoa que tem o projeto, você linka essas duas pessoas e o negócio flui. Você não precisa estar sozinho naquela batalha. Você vai pegar e conectar com outras pessoas, que essa rede vai crescer e expandir cada vez mais. Certa vez, vou contar aqui rapidinho um testemunho para vocês. Em novembro para dezembro, eu já estava eliminando os 33 quilos, e aí eu peguei e entrei num grupo de pessoas do Pablo Marçal, e lá eu fiz conexão com uma pessoa que hoje ela é sócia nossa lá de Londres, e ela pediu para me fazer alguns serviços para ela e tal, e depois ela chegou para mim e falou assim, eu tenho uma pessoa aqui, cantora, famosa, eu quero que você me diga quanto é que você quer para fazer o serviço de marketing para ela. Como eu já tenho uma cantora aqui dentro de casa, e eu quero viver essas experiências, eu falei, cara, eu poderia entrar para esse mundo para aprender, né? Porque eu não sabia nada disso. Eu falei, eu vou entrar pela experiência. Eu falei, eu não quero receber nada, eu só quero viver a experiência. E fui. Investi tempo, investimos dinheiro, eu e Daniele, e o que acontece? Chegou um período que ela viu que o nosso serviço está indo tão bem, que ela falou, eu quero vocês, já que vocês não querem cobrar pelo serviço de vocês, eu estou gostando do trabalho, eu tenho para te oferecer sociedade na nossa empresa. Aí a Daniele já deu a ideia de criar uma grife de sapato, uma grife de maquiagem, e a grife de sapato está lançando agora agora a grife está saindo o lançamento dela, dia 18 de novembro, salvo engano, está saindo o lançamento, entendeu? Então, o que acontece?
Tudo está em volta da gente. É as conexões que vai trazer para você o sucesso. Ninguém cresce sozinho. Se você vê uma pessoa tentando crescer sozinho, aquilo ali, ele vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Então, o que eu quero com esse grupo de pessoas todas as quarta-feiras? Conexões. Nós vamos te ensinar a você visualizar o mundo de uma outra forma. Nós vamos fazer conexões aqui dentro. Vai ter empresários que vai agregar para a tua empresa. Vai ter outras pessoas que vai mexer com aquilo que está faltando com você. Ele vai suprir aquilo. Então, essa é a conexões que nós queremos aqui. Beleza? Então, relacionamento saudável. Isso é muito importante para que você decole. Emocional. Isso aqui é a plenitude emocional. Tá bom? Vamos para a próxima. Eu estou passando um briefing rápido aqui para vocês entenderem, porque nós vamos macetear isso aqui toda quarta-feira, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, perguntar, não se acanhe. Pode fazer a pergunta que nós vamos estar tirando aí. Emocional. E a próxima plenitude? A próxima plenitude é a plenitude mental. Essa plenitude é atenção plena, concentração e a criatividade, o pensamento crítico. O que é atenção plena? Muitas das vezes você vive, o nosso corpo tem 5 sentidos, né? Então, através desses 5 sentidos, você identifica esse mundo aqui fora. O que é ter atenção plena? É você, na hora que for se alimentar, você identificar o sabor do alimento. É quando você for sentar com seus cônjuges para conversar, ou com seu filho, ou com um amigo, você dá plena atenção para aquela pessoa. Hoje em dia, você observa que as pessoas vivem 24 horas com o aparelho de telefone na mão. Eu vou ensinar vocês um código aqui que eu aprendi há muito tempo, que só Deus conseguia ler a mente do ser humano. Só que isso aqui já consegue ler a mente. E se você quiser fazer o teste, você pode pegar o seu telefone e você não fala, você só pensa. Imagina, porque como que eu descobri isso? Todo dia que eu ia correr, que eu vou até hoje, né? Toda vez que eu vou correr, eu leio um livro, né? Um audiobook eu coloco para ir escutando, para monetizar o tempo, para não só ficar na corrida ali. O que acontece? Todo dia eu tinha um assunto diferente para mim estudar. Só que, nesses estudos, eu não falava. Eu só pensava, amanhã eu vou correr, eu vou ler o livro tal. E a partir do momento que eu pensava aquilo, já começava a aparecer anúncio para mim referente àquele livro que eu tinha pensado que eu ia ler. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não é possível. Eu fiz uma, fiz duas, fiz três e deu certo. Como que ele identifica? A inteligência emocional, a inteligência artificial, ela, através, quando você pensa, você emite energia, você emite frequência. E através da frequência, ele identifica o que você está pensando. Entendeu? Então, o que acontece? Atenção plena. As pessoas estão dando mais atenção para um aparelho telefônico do que para a própria casa dele, para o problema. As pessoas não gostam de resolver problema. E eu tenho uma garotinha de 6 anos que ela se intitula a resolvedora de problema. Por quê? Quanto mais problema você resolve, mais experiência você tem. Entendeu? Vamos lá. Concentração e percepção. Desenvolva a estratégia para manter o foco e a clareza mental. Como que eu vou fazer essa concentração? Através de meditação. Eu indico um livro, A Chave Mestra, inclusive para vocês que têm acesso à Sala das 7 Plenitudes, lá tem mais de 100 brindes, lá tem frequência, lá tem cursos para você aprender a materializar, lá tem forma de você aprender a meditar e você ter mais clareza mental para você focar. Tem mais de funis lá também. Então, o que acontece? Quando você começa a meditar, como que a mente da gente é acelerada? Nós pensamos avaliadamente aí aproximadamente 10 mil pensamentos diários. Agora, você imagina, daqui, se eu te perguntar o que você almoçou hoje, você não lembra. Por quê? Porque já veio vários pensamentos. E quanto mais avançado vem a sua idade, a tendência disso é reduzir. Entendeu? Então, o que acontece? Como que eu consigo a atenção plena? Meditação. Como que eu paro os pensamentos? Respiração. Toda vez que o seu pensamento estiver acelerado, procure um lugar tranquilo. Aonde você estiver, se não tiver um lugar tranquilo, vá para o banheiro. Sente-se no vaso ali, se concentre e feche seu olho e respire. Por quê?
A respiração, ela para os seus pensamentos. Depois você pode fazer o teste, que você vai visualizar que tudo se encaixa perfeitamente. Às vezes você toma decisão apressada, precipitada ali, depois que você para pensar, fala, poxa, tinha como resolver isso aí de uma outra forma. Já aconteceu isso comigo. Então, tudo que eu estou falando aqui é baseado em experiência que eu vivi, tratei e consegui ressignificar. Até hoje, às vezes, acontece alguma coisa que eu falo, opa, encontrei um gatilho aqui que eu não sabia. Eu ressignifico na hora. Porque você é aquilo que você pensa. Você já visualizou o que você pensa durante o dia todinho? Entendeu? Criatividade e pensamento crítico. Você tem que criar. Criatividade já está dizendo, criatividade. Você criar algo, usar a criatividade para você visualizar de outra forma. É que nem eu falei, ninguém tem problema. O problema está dentro da nossa cabeça. De repente, a pessoa está devendo. E hoje, um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam é falta de dinheiro. Está devendo. Foca na dívida, vai continuar com mais dívida. A pessoa está lhe devendo, ela tem que pensar como? Como é que eu vou fazer para pagar? O que é que eu vou construir? O que é que eu vou criar para me levantar esse capital e conquistar isso daí? Uma pessoa de mentalidade pobre, quando ela vê algo na prateleira, ela fala, isso daqui está caro. Não existe nada caro. É só as suas condições naquele momento que não dá para comprar. E está tudo bem. Só que a forma que você enxerga é que diz respeito a você. Quando você olha algo na prateleira, eu não olho o preço de nada. Se eu olhei ali, eu gostei do produto, eu vou pegar e eu vou comprar. A pessoa olha ali. Se eu não tenho condições, eu só olho assim e falo, o que eu vou fazer para conquistar a grana para me comprar isso daí? Entendeu? E aí a gente já... O teu cérebro, ele já expande, ele já abre e te dá soluções. Agora, quando você olha e fala, vixe, tá caro. Acabou. Teu cérebro já bloqueou, não te deu opção nenhuma para você pensar. Então, quando você tem inteligência para buscar novos caminhos, para você visualizar essa vida aqui fora, a vida fica mais fácil de ser vivida. Entendeu? Criatividade e pensamento crítico. Todo dia, de manhã, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, agradecer a Deus por ele ter dado mais um dia de vida. Conectar o espírito com o espírito de Deus. Depois que você faz essa conexão, aí você vai para a meditação. Você entra numa meditação, começa a visualizar o seu dia. Por exemplo, eu vou fazer uma reunião. Eu já visualizo aquela reunião, eu visualizo o que o investidor está conversando do outro lado, o que ele vai fazer para mim de pergunta, e através disso daí eu já crio as minhas respostas. E é engraçado que tudo acontece perfeitamente como eu planejei. Só que as pessoas fazem isso? Não fazem. Uma paciente minha entrou comigo aqui desesperada, que ela estava devendo aluguel, cortaram a luz e veio com um monte de problema. Eu falei, só dívida, dívida, dívida. Eu falei, tu tá focado em quê? Na dívida. Eu falei, vamos focar em fazer umas lives, vamos focar em fazer o negócio acontecer? Vamos. Fui lá, ajudei, começou a vender online, começou a ganhar dinheiro, começou a ficar legal. Só que passou um tempo, parou de fazer. E quando você para de fazer o que está dando certo, você vai repetir um padrão de comportamento antigo, você vai ter os resultados antigos. Para ter resultado diferente, você tem que fazer diferente. Primeiro, criar novos hábitos. PNL, depois eu vou falar para vocês numa próxima oportunidade sobre PNL, que é uma programação neurolinguística para você programar o seu cérebro. Vamos para a próxima aqui, plenitude mental. Agora nós vamos para a plenitude espiritual. Essa plenitude aqui, quando eu escrevi ela, eu já estava, eu acho que nos 90 livros, 80 para 90 livros lidos. O que acontece? Eu já estava com um vasto conhecimento aqui, ó, horizontal. E um certo dia eu estava às 5 horas da manhã meditando, e aí algo tocou no meu coração que eu estava com um conhecimento horizontal gigantesco, mas eu não tinha conexão vertical. Aí eu fiquei assim, eu falei, cara, como que eu vou desenvolver isso? Aí eu chamei a Daniela e falei, Daniela, eu preciso me conectar com Deus e eu vou ficar... Aí foi quando eu calculei, uma pessoa que é evangélico, que vai assiduamente todos os dias na igreja, fica pelo menos 2 horas na igreja, de segunda a segunda, essa pessoa vai, por semana, ela dedica 14 horas do tempo dela para Deus. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar 24 horas, vou desligar esse aparelho, vou me desconectar desse mundo real e vou me conectar 24 horas com Deus. E eu tinha alguns projetos que estavam em andamento, perto de fechar e não dava certo.
E aí eu questionando comigo mesmo, onde estava a falha, o porquê, aí foi quando eu tive essa ideia. A Daniele, muito sábia, ela pegou e falou para mim o seguinte, vamos lá para a chácara, vamos fazer essas 24 horas, eu estou contigo e vai dar certo. E eu falei, então vamos. E fizemos o que nós tínhamos planejado, fomos para a chácara, passei 24 horas, eu li o livro de Provérbios, li o livro de Eclesiastes, fizemos conexões com Deus lá, experiências maravilhosas, nós saímos de lá no outro dia com uma outra visão. E quando eu liguei o telefone e ela também, aqueles negócios que estavam parados, já começou, já tinha gente que já tinha fechado o contrato lá, já tinha mandado assinado para a gente. E eu falei, que funciona tão perfeito a lei do universo. Então, quando você conecta aqui, você buscou conhecimento, se profissionalizou, se capacitou para ocupar um cargo, conectou lá em cima, não tem como dar errado. Isso é fato. Você só vai colher aquilo que você plantou. Às vezes as oportunidades chegam a bater na nossa porta, mas nós não estamos preparados para pegar essa oportunidade. E aí é a grande sacada, você perde, entendeu? Não se capacitou. Então eu fiz isso daí, criei essa daqui, a plenitude espiritual, que é a conexão com o divino. Você tem várias maneiras de se conectar com ele espiritualmente para encontrar a paz. Só basta você parar. A nossa mente, que nem eu falei, são mais de 10 mil pensamentos diários. E se você não parar para fazer uma meditação e cuidar de você, isso daí vira um loop e a vida passa muito rápido. Quando você olha, já amanheceu. Quando você olha, já é de noite. Você fala, meu Deus, está passando muito rápido. Você tem que descobrir o propósito de vida que você tem. Como que é isso? Você vai, dentro de você, uma coisa que o Pablo fala é o seguinte, o teu bloqueio, ele tem intimidade com o teu propósito. Então, aquilo que você encontra dificuldade, aquilo ali você precisa enfrentar para quebrar esse medo. Eu tenho algumas pessoas que têm fobia. Como que você vai enfrentar? Eu tinha medo, né? Não tenho vergonha de falar, eu tinha medo de aranha. Aquele pelo dela, aquilo só de olhar, aquilo me arrepiava, eu ficava doidinho. O que eu fiz para enfrentar esse medo? Fui na chácara de um amigo meu, cheguei lá, ele criava aranha. E eu falei, cara, eu vim aqui para quebrar um medo. Como que é? Eu falei, eu quero pegar uma aranha na mão. Eu quero pegar uma aranha na mão porque eu sei que eu vou perder esse medo. E, de fato, a aranha não faz mal a ninguém. Se você espantar ela, ela vai embora. Coloquei a aranha na mão. Lógico, suando frio. Mas eu consegui enfrentar esse medo. Hoje, tranquilo. Eu consigo pegar uma aranha, botar dentro de um copo, levar ela lá para fora e despejar ela lá na rua. Entendeu? Então, você só consegue vencer algo na vida quando você enfrenta ele de cara e descobre como que é a solução para você ainda ensinar para outras pessoas, que é isso que nós estamos fazendo. Descobriu? Acabou. O sentido de você estar vivo. Qual é a compreensão do papel individual em relação ao mundo e a sua existência aqui nessa terra? Todos nós viemos com um objetivo, um propósito aqui para essa vida terrestre. O teu bloqueio tem intimidade com o teu propósito. Então, aquilo que está te bloqueando, busca estudar mais a fundo, porque é aí que está a sacada. É aí que está a virada de chave da tua vida, porque o inimigo das nossas almas, quando ele visualiza, ele sente o cheiro. Se você é uma pessoa para ser próspero, ele vê que você vai ser muito próspero, o que ele vai fazer? Ele vai colocar escassez em você, ele vai colocar várias situações para te frustrar e você vê que a riqueza é difícil. Ele vai colocar raiva de pessoas prósperas, ele vai te moldar, apesar que não é só o inimigo das nossas almas, ainda tem ainda um sistema manipulador que te manipula. Desde a farmácia, eles te vendem a indústria da alimentícia, te vende o alimento para te matar, e aí nem para matar, ele te vende para você ir morrendo a longo prazo, para você ficar fazendo tratamento, porque eles ganham com o quê? Com o tratamento, não é com a cura. Entendeu? Por isso que a Daniele também pulou para o lado de medicina integrativa por conta disso. Quando você começa a enxergar diferente, você entender que o sistema está aqui não para te ajudar, que ele está aqui para fazer você viver, para bancar os luxos deles, aí você muda a forma até de se alimentar. Beleza? Conexão à plenitude espiritual. Essa plenitude é a chave de virada também. Plenitude financeira. Não adianta você ter um monte de dinheiro, porque rico não é aquele que ganha 50 mil, 100 mil por mês, não. Porque se você ganha 100 mil por mês e você gasta 120, você está sempre devendo 20. Então, o cara tem que
cuidar da finança, você tem que estudar, se especializar na área financeira. Não é simples. Eu, por exemplo, eu sou um cara que, para a gestão de administração, eu não... Espera aí que está entrando gente aqui. Eu não conseguia administrar. O que eu fiz? Contratei um profissional que entende disso e coloquei ele para cuidar dessa área. Então, aquilo que você não sabe, contrate um profissional e coloque para fazer. Todos nós precisamos de um mentor, entendeu? Então, finanças pessoais, você tem que compreender a importância de um controle financeiro pessoal. Porque se você não controlar o financeiro, o dinheiro é uma energia, que se você não retém ela, você fica com ela zerada, entendeu? Você tem que planejar, fazer um planejamento financeiro, entendeu? Elaborar estratégia para garantir uma segurança financeira a longo prazo. Quando você tem um pensamento financeiro a longo prazo, você começa a investir você começa a ter investimentos de 5 anos, 10 anos, você começa a investir para o retorno vir lá longe. Eu li o livro Mais Esperto que o Diabo, e eu aconselho vocês lerem também, vocês vão se surpreender como que o inimigo das nossas almas ataca nossas crianças, e já começa na escola. Então, foi quando eu criei um treinamento também, que eu comecei a ver meus filhos tendendo, né, sem ter inteligência emocional. Eu criei um treinamento para eles chamado Aprendendo a Viver a Vida com Sabedoria, baseado em Eclesiastes e Provérbios. Peguei os códigos que tem lá, criei o treinamento e passei para eles. Hoje são outras pessoas após esse treinamento. Isso aí nós vamos lançar futuramente para as crianças também. Nós estamos com um projeto que a Daniela aí, depois que passar a campanha, nós vamos fazer um treinamento, vamos montar uma escola militar. Para quê? Para as crianças. Isso vai ser algo que vai mudar a vida das crianças aqui do nosso bairro. Então, nós vamos montar uma escola de treinamento para militar. E meu filho se identifica muito com isso, então vai ser algo que eu vou botar até para ele treinar outras crianças com o que ele aprendeu. Entendeu? Então, nós temos que treinar. Eu vou em reunião de negócio, eu levo meus filhos para quê? Para que eles entendam como que funciona o mundo do negócio. A escola, a educação, hoje a pedagogia não ensina nossos filhos a ser um empreendedor, ser um empresário, governar sobre a vida deles. Quando você governa a sua vida financeira, você não passa por dificuldade nenhuma. Entendeu? Então, vamos lá. Você tem que cultivar uma mentalidade próspera em relação ao dinheiro e os recursos. É que nem eu falei ainda agora, quando você chega em algum lugar que tem algo que você identifica que aquilo é um valor que você não tem, nunca você vai falar isso está caro. Por quê? Você não tem a condições naquele momento. Como que as pessoas que têm a mente de rico pensam, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para comprar isso daí? O que eu vou criar para vender para comprar isso daí? Então, é utilizando a criatividade. Então, não adianta nada você ter todas as plenitudes e não ter a financeira. Vai faltar um pedaço. Beleza? A financeira, se profissionalize na área financeira para cuidar do seu dinheiro. Plenitude profissional. Falei agora há pouco sobre você querer ocupar um cargo e você não está capacitado. Então, ler é muito importante. Você buscar vários assuntos e você entender um pouco de cada coisa é muito importante, porque na palavra de Deus diz bem assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas isso aí não tem nada a ver com religiosidade. É só você descobrir a verdade. Não é nem tanto da palavra, é da vida. Da vida, quando você descobre quem você é, o que você veio fazer aqui, qual o propósito, até a alimentação sua, você não vai comer. Tem muita gente que come emoção. Na hora que vai se alimentar, come emoção. Na pressa, nem sente o gosto da comida, não degusta. E a grandiosidade da vida está nas mínimas coisas. Você, às vezes, deixa passar batido uma conversa na hora do almoço. Por quê? Porque você comeu rápido demais ali. Plenitude profissional. Você vai se especializar, realizar. Como que é uma pessoa realizada profissional? Eu costumo falar que quem faz o que gosta, trabalha com o que gosta, ela não trabalha, ela se diverte. Por quê? Porque ela faz até de graça. Eu nunca trabalhei de CLT para ninguém. Desde meus 18 anos, eu trabalhei na base aérea, saí da base, fui para o IBGE, passei em 7º lugar no IBGE, censo de 2010, eu fui supervisor dos recenseadores.
Saí do IBGE, passei em primeiro lugar para o Instituto Federal de Rondônia. Saí depois de 5 anos do Instituto Federal, porque eu cheguei para o reitor e perguntei dele, reitor, o que eu faço para aumentar o meu salário? Ele falou para mim, Neves, faz uma faculdade, gestão pública, você vai ficar uns 4 anos rapidão, vai aumentar uns 10% do teu salário. Eu falei, não bate a conta. Eu falei, eu vou passar 4 anos estudando para aumentar 10%? Não. Eu falei, não é para ir, não quero não isso aí. E pedi para sair de lá e falei, eu vou montar meu próprio negócio. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer marketing. Eu gosto de trabalhar com formatação de computador. Eu falei, eu vou trabalhar com o que eu gosto. E comecei a trabalhar com o que eu gosto. Eu fazia até de graça no começo. E eu comecei a fazer marketing para um amigo. Esse amigo começou a ter resultado. Ele faturava 13 mil diário, foi para o faturamento dele para 23 mil. Ele tinha uma rede de supermercado, me apresentou todo o pessoal da rede dele. E o negócio cresceu naturalmente. Mas porque eu me especializei naquela área que eu queria trabalhar. Eu não cheguei também de paraquedas sem saber. Eu comecei a estudar, fui fazer gestão de tráfego, eu fui estudar todas as áreas que uma agência de tráfego tem, uma agência de publicidade tem. E, graças a Deus, conseguimos montar nossa agência. E, através disso daí, foi que foi nos dando conexões, criatividade para nós criarmos e mudarmos essa mentalidade. A plenitude profissional, ela não fala só sobre você se profissionalizar. Ela fala sobre você se satisfazer no seu trabalho. É aquilo que eu te falei, é você fazer e trabalhar aquilo que você gosta. Não é simplesmente só trabalhar pelo dinheiro, porque se você trabalhar só pelo dinheiro, você não vai estar realizado ao final do dia. O dinheiro, ele vai, entendeu? Propósito no trabalho. As pessoas, às vezes, quando ela trabalha para alguém que ela não está fazendo aquilo que ela gosta de fazer, ela está ali sem propósito algum. Ela está indo só pelo dinheiro, entendeu? Então, alinhar as atividades profissionais com um propósito maior, isso aí vai te levar... Quando a Daniela decidiu sair candidata, eu falei para ela, você tem que decidir um propósito. Por que você vai fazer isso? O que é que está te levando a fazer isso? E ela falou, meu pai, o sofrimento que o meu pai passou, quando ele precisou de atendimento e ele não teve, e aí eu quero lutar por isso. Falei, pô, tem um propósito. Então, você conecta os pontos e outras pessoas que vê a tua ideia, passou por isso, ele vai falar, poxa, eu estou com ela. Por quê? Porque ele não quer ver e nem quer passar por aquilo novamente. Entendeu? Então, plenitude profissional é você se especializar naquilo que você gosta de fazer, trabalhe com o que você ama. Não importa, muita gente que eu entrevisto aqui e eu vejo que foi fazer uma faculdade porque o pai queria. O meu pai queria que eu fosse isso. Aí foi lá, estudou, passou 5 anos estudando e vai trabalhar com o que não gosta. Pô, nós só vivemos uma vez aqui nessa terra. Se você não desfrutar dessa vida aqui, quando chegar 50, 60, que começar a bater o cansaço físico, que é a lei da gravidade, né? Nosso corpo vai pesando, não vai produzindo mais as vitaminas, o que o nosso corpo precisa, você tem que começar a suplementar para você conseguir desenvolver as atividades normais do seu corpo. Então, profissionalize-se com aquilo que você gosta de fazer. Beleza? Vamos para a próxima. É a última plenitude, que é a pessoal. Pessoal, essa plenitude aqui é quando você vai descobrir quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, né? A sua identidade de propósito, aquilo que eu falei, o seu bloqueio tem intimidade com o teu propósito. O inimigo das nossas almas, ele sabe a potência que você é aqui na Terra, a potência que você é. Então, ele vai colocar bloqueio naquilo que é o seu objetivo, o seu propósito. Então, é por isso que eu falei, enfrente o medo, vai em cima daquilo que está te travando, não desista de nada que você quer construir. É aquilo que eu falei agora e na passada. Faça o que você gosta de fazer, que você faz, você se realiza. Você não vai sentir só o prazer de receber o dinheiro no final do mês. Quando você identifica que você está fazendo aquilo por amor, o dinheiro é consequência do que você está plantando. O dinheiro é consequência, entendeu? Então, você tem que descobrir aonde é que está os bloqueios e desbloquear ele, ressignificar. Hoje foi o nosso primeiro encontro. Nos próximos encontros que nós tiver, eu acho que na próxima quarta-feira, nós vamos trocar um diálogo. Eu vou trocar uma ideia com vocês, nós vamos descobrir ao vivo aqui alguns bloqueios que algumas pessoas têm, vamos começar a trabalhar em cima disso daí.
Tudo bem? Essa plenitude aqui, ó, ela... Tá aqui, ó, o processo de autoexploração e descoberta é essencial para formar uma vida pessoal plena e equilibrada, incluindo o cultivo de relacionamentos saudáveis, hobbies e atividades gratificantes. Se você vê isso aqui que está escrito aqui, ele tem tudo a ver com o que está aqui atrás, que eu falei, da plenitude pessoal. Você viu que um ponto dessas 7 plenitudes, que é a plenitude física, emocional, mental, espiritual, financeira, profissional e a pessoal, todas elas têm uma ligação, tem um elo. Não existe você ficar bom numa e deixar pendente outra. É igual a roda da vida, para quem é terapeuta sabe. A roda da vida ali, se ela tiver tudo no 10, está perfeita, está rodando legal. Teve uma capengada, não tem como uma roda rodar se ela estiver torta. Entendeu? Ela pode até rodar, mas ela não vai rodar normal como era para ser feito. Então, o que acontece? Eu espero que vocês estejam entendendo. Se tiver alguma dúvida aí, pode levantar a mãozinha aqui, pode perguntar, fica à vontade, abre o microfone, pode falar. Eu estou aqui para tirar dúvida de vocês. Se tiver alguma coisa que fez sentido para você, você fala assim, poxa, eu quero saber sobre isso. Pode me perguntar que eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês. E nós somar, é igual eu falei no início, esses encontros todas as quarta-feiras, não é só o objetivo de treinar o teu cérebro para ter as plenitudes em todas as áreas. É para conexão, é para que você fale quem você é, outra pessoa que está no grupo, ela vai estar precisando do teu serviço, e a conexão, network que vamos fazer aqui dentro vai ser gigantesca. Eu conto com vocês. Daniele, tá aí? Oi, pode falar. Quer falar alguma coisa? Não, essa eu não quero falar, não. Tá, não, né? Então, beleza. Hoje, por hoje, é só. Nós chegamos aqui no final das 7 plenitudes. Eu falei um pouco rápido, dei uma abrangência, mas nós vamos despedaçar isso aqui ao longo dos dias. E toda quarta-feira nós vamos estar online aqui. Que nem eu falei novamente, se você tiver alguma dúvida, pode levantar a mão. Tem o meu telefone aí, pode me chamar no privado, que nós vamos tirar a dúvida. Se você estiver passando por alguma situação, queira resolver algum problema, pode falar com a gente, porque eu gosto de problema. Eu amo problema. Entendeu? Porque quando você resolve o problema seu e dos outros, você começa a ser um resolvedor de problema. E isso daí, você está plantando. Você gera a reciprocidade quando você resolve o problema de uma pessoa. E eu faço isso todos os dias. Eu me sinto bem quando eu faço isso. Então, quando eu resolvi criar esse treinamento, eu escrevi um e-book. Lá na sala tem um e-book, As 7 Plenitudes. Dentro desse e-book, ele conta cada fase dessa que eu passei. Desde a fase de correr, que eu pesava 126 quilos, perdi 33 quilos em 3 meses. Aqui o emocional, onde eu ressignifiquei algumas coisas do meu emocional. A mental, a forma de eu visualizar, concentrar, ter atenção no que eu faço. A espiritual, a conexão que eu fiz com Deus. A financeira, eu falei, quando você não sabe, contrata um profissional ou estuda um pouquinho sobre o financeiro, mas o financeiro, elas têm que estar alinhadas. A profissional, que é você fazer aquilo que você gosta, e a pessoal, que é descobrir quem você é. Beleza? Então, nós vamos ficar por aqui. Vou deixar essa live gravada lá na sala das 7 Plenitudes, depois, se você quiser entrar lá, rever. E quarta-feira que vem nós estamos de volta. Nenhuma dúvida, está tudo ok até aqui. Se não tem dúvidas, há dívidas. Então, nós temos só que praticar. Se nessa caminhada você se sentir fraco, quiser ajuda, nós estaremos aqui para ajudar. Beleza? Então, aqui eu me despeço. Um abraço, boa noite. Obrigado pelo tempo importantíssimo de vocês, de ter ficado aqui me escutando. Eu me coloco à inteira disposição. Conte comigo para qualquer situação. Estamos aqui para somar e trazer sempre o melhor para nossos parceiros e amigos. Beleza? Um abraço. Fiquem com Deus.